Olá, caros amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com vocês. Baruch Hashem, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benur Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yaakov Gerenskadit e também do Morel Cano Márcio Braga. Estamos aqui, gente, para falar da gota diária contra a idolatria. Mais uma vez, estamos aqui para falar. Não estou aqui para atacar religião de ninguém. Estou aqui para atacar, fazer ataques pessoais a ninguém, tá, gente? Estou aqui para falar daquilo que eu alcancei por misericórdia de Hashem. Porque a graça, ela já existe há mais de 4.000 anos. Aliás, desde que o mundo foi criado, a graça já existia, porque o mundo é uma graça de Hashem. A graça de Hashem se manifestou a Noé, Noé achou graça diante de Hashem. A graça de Hashem se manifestou no Monte Sinai, com Moshe Rabbeinu e mais de 3 milhões de pessoas. Então, estou aqui para falar que eu usei durante 30 anos uma Bíblia toda errada, chamada João Ferreira de Almeida. E tem outras Bíblias erradas aqui no Brasil, toda errada, mal traduzida, mal interpretada, mas a João Ferreira de Almeida, eu posso falar com convicção, é a pior de todas, porque eu usei ela. É um veneno para a alma. Alguém pode falar assim, mas eu alcancei milagre, alcancei cura, alcancei isso, alcancei aquilo, experiências pessoais, mas não foi nada para o que o mundo se tornasse melhor, tanto que o mundo está aí. Vamos lá. E vamos falar hoje acerca de Jesus no Shabat. Vamos lá, gente? Como ele quebrou as regras do Shabat e não cumpriu nada do que Deus determinou, tá? Porque ele não é Deus, né? Sabemos disso, e não é filho de Deus, conforme diz lá o livro de João, dessa maneira, a confusão. Uma hora é Deus, uma hora é verbo, outra hora é uma coisa, outra hora é outra. Então vamos lá falar? Jesus e o Shabat. Ao lermos os relatos dos evangelhos, ficamos sabendo que Jesus teria vindo para cumprir a lei, isso é a Torá, Mateus 5,17. Torá, gente, nós sabemos que é orientação, essa palavra orientação, na palavra orar, orientação e vem de ensinamento. Vamos lá. Sabemos também, pelos mesmos textos, que ele teria dito que nenhum Jota ou tio da lei cairiam sem que tudo fosse devidamente cumprido. Jota e tio não existe no hebraico, tá, gente? A palavra Jota e tio não existe no hebraico. Muitas invenções aí, até o Jota mesmo, inventado aí, uma contradição enorme. Mateus 5,18. Essas passagens impressionam e fazem com que pensemos que ele certamente era um grande defensor da Torá e das suas leis. Aparentemente estaríamos diante de um judeu ultraconservador e ortodoxo, no mais estrito sentido do termo. Aparentemente, o Jesus da teoria idealizado nessas passagens, de repente ou nada, mostra-se outra pessoa quando confrontado na prática. Sabemos disso ao lermos Mateus 12, 1, 2, que diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas e o dia de sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: eis que aos teus discípulos fazem o que tinham ilícito fazer no sábado. Ao lermos o restante dessa passagem, percebemos que Jesus, Yeshua, né, como eu falo, Jesus, Yeshua foi messiânico também, tá, gente? Jesus, Yeshua, Yeshu, é o mesmo personagem, tá? E esse Jesus que foi pregado aí na cruz, que é uma montagem, né, do cristianismo, esse da cruz. Esse personagem aí não tem nada a ver com o verdadeiro personagem, tá? Verdadeiro personagem que o povo judeu conhece, que o povo judeu sabe, e muito bem quem é. E vamos entrar lá, vamos continuar, gente. Ao lermos a respeito dessa passagem, pensamos que Jesus não concorda com os fariseus e tenta refutá-lo, usando o relato que fala de Davi, que quando perseguido e faminto pediu ao sumo sacerdote da época para comer dos pães da preposição, que eram coisa sagrada, pertencentes ao santuário. Antes de analisarmos essa tentativa de refutação,
Cabe que guemos, porque os fariseus tinham a razão condenar tal ato. Razão número 1 para isso é que o próprio Jesus disse em Mateus 23, 1, que os fariseus herdaram a cátedra, isto é, a cadeira de Moisés, a sua autoridade, e que, portanto, seus seguidores deveriam fazer tudo o que eles ensinassem. Bem, os fariseus ensinavam o seguinte: no Shabat é proibido colher do fruto da terra, do lugar de onde ele nasce, e remover toda uma parte de uma planta de sua fonte de crescimento, e um ato de colher. Mishneh Torah, Shabat 8:5, 21, 6:10. Hayei Adam, Shabat 12, Talmud, Tratado de Shabat 7:8, Mishnah Shabat 7:2. Desta forma, ao condenarem o ato dos discípulos de Jesus, os fariseus estavam mencionando as leis de Shabat, transmitidas e elucidadas pelos mestres antigos, aqueles a quem o próprio Jesus, Yeshua, o Yeshu, Amanzer, faz referência em Mateus 23, a que os seguidores de Jesus, de Yeshua e Yeshu, segundo ele mesmo, deveriam ver e também fazer em conformidade com o que ensinavam. Ou seja, aqui a teoria de JC, de Jesus e Yeshu, contradiz sua prática, uma vez que ele repudia a advertência dos fariseus, rejeitando a vergonha de ser ensinado por eles, sendo ele mesmo visto como mestre pelos seus. Acaba passando como alguém que ensina de um jeito, mas faz de outro. E a mesmíssima coisa de que acusava os professores do farisaísmo. Quer dizer, ele falava uma coisa e dizia outra. Falava que cumpria a lei, e cumpria a lei obedecia os sábios, os fariseus. E aqui não cumpria nada. Ele falava uma coisa aos seus discípulos e fazia totalmente o contrário, só para não ficar por baixo. Lei bíblica elucidada pelos fariseus. Cabe lembrar, antes de mais nada, que a lei proíbe a colheita no Shabat. É muito anterior à época de JC, de Yeshua e Yeshua, Amanzer. Nós sabemos que a história verdadeira dele teria um bastardo, filho de uma mulher que errou, adulterou. Transmitida de forma oral, passando pela época em que ele teria supostamente vivido, chegando até o momento em que a Mishnah foi compilada por Yehudá Anassi e seus discípulos. Tratava de uma lei conhecida até mesmo pelo próprio JC e Yeshua, que no episódio em questão não a contestou, fazendo questão, porém, apenas de uma reinterpretá-la à sua maneira. Logo, sua recusa em questionar a lei, tal como era conhecida, é prova mais do que suficiente de que a mesma era conhecida por todos ali. Ainda que na forma oral primitiva, o que se diz normalmente em defesa de JC e Yeshua é que o mandamento do Shabat pode ser violado em caso de necessidade extrema para a preservação da vida, ou seja, conceito elaborado na lei judaica de Pekuach Nefesh em hebraico. Pekuach Nefesh, literal, vigiar por uma alma. É o princípio da Alahá, lei judaica, e de que a preservação da vida humana substitui virtualmente qualquer outra regra religiosa do judaísmo. No caso de uma pessoa que é perigo crítico, a maioria dos mandamentos, incluindo os famosos 10 mandamentos da Torá, tornam-se inaplicáveis caso sua prática impeça alguém de se salvar ou de salvar outra pessoa de algum perigo iminente. No entanto, existem certas exceções. Algumas regras e mandamentos não podem ser quebrados sob nenhuma circunstância. A fonte bíblica para esta noção encontra-se na Torá em Levítico 18:5. E guardareis os meus estatutos e minhas leis, pelas quais uma pessoa viverá, caso os fizer eu sou o Senhor. E também em Ezequiel 20:11. E deles os meus estatutos e mostrei os meus juízos, os quais se um homem se os cumprir, viverá por eles. No Talmud de Omar 85b, Samuel, na Ardeia, interpretou esses versos da seguinte forma: viva por eles, os estatutos e leis de Deus, e não morra por eles. A interpretação de Shemuel, que aceita como canônica no judaísmo rabínico, é que os judeus devem viver de acordo com a lei judaica, desde que isso não coloque em risco suas vidas, mas não devem morrer por causa dela. Porém, a questão que precisa aqui ser analisada é
JC e Yeshua, Jesus e Yeshua Manza, estavam correndo algum risco de morte nesse episódio? Será? Analise bem. Imagine se ele estava correndo algum risco de morte para desagredir o Shabat. Vamos lá. Analisa aí. Até porque, para esta exceção pudesse ser aplicada, deveria haver algum tipo. E será que, pelo texto de Mateus 12, nós podemos dizer que Jesus, Yeshua, Yeshu e seus discípulos estariam correndo grave risco a ponto de morrerem para que o mandamento do Shabat fosse voluntariamente violado como eles o fizeram? Para averiguarmos isso, bastaremos Mateus 12, 9. Desculpa. Onde se diz que Jesus e seus discípulos estavam dirigindo-se à sinagoga, provavelmente em Cafarnaum. Ora, como eles estariam correndo algum perigo de morte se o destino deles era a sinagoga e não um esconderijo qualquer? Não um esconderijo qualquer, gente. Que perigo de morte é esse? De forma que eles estariam correndo algum risco por conta de alguém, por exemplo, os perseguia, se foram para justamente na sinagoga, que era o local onde se reuniam seus próprios opositores ideológicos? Naturalmente, essa hipótese não faz o menor sentido. Não havia risco ou perigo algum que estivesse correndo. Outra questão levantada é que a noção de pecuar nefesh também se aplicaria no caso de Jesus e seus discípulos que debulhavam espigas com as mãos no Shabat, pois estariam com fome e assim corriam risco. Só falta sabermos risco do quê? Pois, como é sabido, ninguém perece por ficar um dia sem comer. E assim fosse, o calendário judaico não vos apresentaria tantos jejuns ao longo do ano, pois observá-los colocaria toda a comunidade religiosa judaica mundial sobre grave risco. No mundo todo, e desde os tempos imemoriais, os judeus colocam o Erev Shabbat, a véspera de Shabbat, na sexta-feira, como um dia de preparação para o dia sagrado. Caso Yeshua, JC e Yeshua Manza, o Bastardo, e seus alunos fossem de fato judeus religiosos ou dedicados ao cumprimento das mitzvot, quer dizer, mandamentos, em especial no Shabat, eles teriam se preparado devidamente no dia anterior, a fim de evitar a profanação do descanso sabático. Teriam saído com provisão de alimentos suficientes para o dia, para que não fossem obrigados a colher e debulhar em pleno Shabat. Fossem obrigados a colher e debulhar em pleno Shabat, naturalmente, então, alegar que JC e Yeshua, Amanza, o Bastardo e seus discípulos estariam ou sendo perseguidos, ou que estavam quase morrendo, inanição, não faz o menor sentido aqui como pretensa justificativa para eles cometessem Hilu Shabat, violação do Shabat. JC tenta refutar os fariseus. Como tentativa de refutar a crítica dos fariseus, JC diz: não tendes lido que fez Davi quando teve fome, eles que com ele estavam? Comentou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não era lícito comer, mas nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Mateus 12, 3 a 4. Aqui, Jesus evoca uma passagem de 1 Samuel 21, 6. No momento em que Davi fugia da presença do rei Saul, vide 1 Samuel 20, que tinha intenção de matá-lo. Aqui, então, uma justificativa para que comesse dos pães, que, aliás, adequa-se ao propósito da lei de Pikuah Nefesh, quando o mandamento pode ser ignorado ou descumprido para que se preserve a vida. Porém, como vimos, tal não era o caso de JC, nem de seus discípulos, que estavam apenas dirigindo-se para uma sinagoga. E quanto aos pães solicitados por Davi, embora tivesse uso sagrado, sendo permitido apenas aos sacerdotes, esses especificamente já estavam para ser substituídos e já eram considerados de certa forma como pães comuns, pelo que lemos a partir da resposta. A pergunta que o sacerdote fez a Davi, o sacerdote respondeu a Davi: não tenho pão comum disponível, mas apenas pão sagrado, desde que os rapazes tenham se mantido afastados de mulheres. Resposta ao sacerdote, Davi disse: estamos afastados de mulheres desde ontem e ontem.
quando saíam uma missão comum, então os corpos dos rapazes já estavam consagrados, quanto mais estarão hoje ao receberem pão sagrado em seus corpos. Ao que o Rashi explica de forma mais clara, dizendo que os pães já estavam mesmo para serem substituídos, como ocorria semanalmente, e que depois de terem sido retirados da mesa de diante da presença de Hashem, após a queima do incenso, os pães estariam excluídos da lei de Meilá, sendo tratados como pães quase comuns, permitidos aos sacerdotes. No Talmud, Menahot 95b, o episódio é analisado pela perspectiva de Meilá, leis de sacrilégio. Nesta porção do Talmud, conclui-se que não houve transgressão do episódio de Davi, porque o tempo de Meilá dos pães já havia passado, e agora eram pães de certa forma comuns, uma vez que já haviam sido retirados da mesa, e o incenso já havia sido queimado, algo que se fazia antes de retirá-los de lá. Ainda assim, os pães, embora de certa forma já estavam na condição de pães comuns, não tinha certa kedushá, santidade intrínseca, e precisavam de um preparo pessoal para que fossem consumidos, especialmente pureza sexual. No caso de Davi e dos seus, essa preparação foi feita, segundo lemos, e conclui o tratado dizendo que ainda que os pães estivessem sobre a consagração, os mesmos deveriam, de qualquer forma, ser oferecidos a Davi, uma vez que ele corria risco de morrer. Pikua nefesh. E toda e qualquer lei deve ser suspensa quando há tal perigo. Porém, cabe lembrar, não era este o caso de JC, Yeshua e Eixo, o bastardo, JC e seus discípulos, que voluntariamente preferiram ferir as leis da Torá e as tradições ancestrais do seu povo, violando o Shabat, pior, tentando justificar tal ato sem nenhum embasamento legal ou escriturístico. Nós vemos aqui, gente, e o quanto é absurdo o que ele tenta se justificar. E pior, o pior que o sacerdote aqui não era Abiatar, não, tá? Era Aimeleque, isso que é o pior. Então, gente, analisem, vejam o que vocês estão praticando, vejam o que vocês estão fazendo, vejam, não caem em ciladas e armadilhas, porque para desmontar aquilo que achei construiu, aquilo que Deus construiu para o povo judeu. Gente, ninguém substitui o povo judeu, cada um tem seu papel no mundo, cada um tem seu lugar especial. Tudo de bom, gente? Vamos ficar conosco na plataforma Vem no Brasil, estudar de forma organizada com o rabino ortodoxo que ensina de verdade, tá? Vamos estudar, temos a Academia de Noé e a nossa Beit no Friburgo aqui funcionando organizadamente para nós praticar o serviço divino, o verdadeiro serviço divino ao Criador. Tudo de bom? Tchau, tchau. Até a próxima. E Reidoneiro, Moreno, Verabeno, Mega Machia, louva a ele.